amados irmãos, satisfação grande, né? Mais uma vez podermos estar aqui, né? Poder estar na casa do Pai, como temos feito reiteradas vezes, né? A cada domingo, onde após a nossa reunião pela manhã, abençoada, sempre o Senhor tem nos sido uma bênção, né? Um privilégio poder debater um pouco, né? Pensar um pouco a respeito da sua palavra que nos foi ofertada como um alimento para que possamos, ao longo desta semana, até que venha um outro alimento, nos sustentarmos, né? Porque a palavra do Senhor é alimento. E hoje não foi diferente da nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que está situada aqui em Nova Aurora. E desde já eu quero fazer, como sempre, né, esse convite para que você venha estar conosco, participar de uma das nossas concentrações de fé, onde aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, que fica no município de Belfor Roxo, bairro de Nova Aurora, bem próximo, né? Menos de 100 metros aqui do nosso terminal rodoviário, também de mesmo nome, Nova Aurora. Por isso eu digo a você, é uma alegria muito grande, né? Porque a cada momento que a gente para analisar, para meditar a respeito daquilo que o Senhor nos falou, o nosso entendimento ele acaba se ampliando cada vez mais. E eu quero dar um spoiler, eu quero aqui compartilhar um pouquinho do que foi dito nesta manhã e que haverá de se repetir hoje ainda, né? Finalzinho da tarde, às 18h30, e convidar você para estar conosco, né? Você que não teve oportunidade de estar participando do culto da manhã, venha estar conosco à tarde, já iniciozinho da noite, onde o Senhor haverá de falar mais uma vez poderosamente por esta palavra e abrir o nosso entendimento. E a palavra para você de perto, de longe, né, que talvez até ao ouvir esse convite possa dizer assim: pastor, gostaria muito de poder estar presente junto com os meus irmãos na fé, aí na igreja de Nova Aurora, e participar deste grande maná, mas por um motivo ou por outro, e aí cada um tem o seu motivo, né? Cada um tem a sua necessidade, e Deus conhece a cada necessidade de cada um, e portanto, o fato de estar compartilhando esta mensagem, que será agora também vinculada no finalzinho da tarde, vai te ajudar. Isso mesmo, vai dar o entendimento. Nosso Deus, a Bíblia declara que Ele é um Deus de perto e um Deus que também age longe. Ou seja, o mesmo Deus que operou milagres aqui pela manhã, e eu não tenho dúvida que vai operar milagres, vai abrir o nosso entendimento, vai alegrar o nosso coração, vai trazer a libertação, né? Ele é o mesmo Deus que, mesmo estando você distante, ainda que esteja num outro continente, do outro lado do mundo, Deus é poderoso através desta palavra que é anunciada aqui, te alcançar aí. Você crê? A minha fé é essa. E eu quero orar para que, no entendimento desse resumão da mensagem, porque não dá para a gente fazer toda a pregação como foi feita pela manhã aqui, através do nosso canal, o canal Mensagem de Fé, a qual você está, né, assistindo agora, com o pastor Eladir Amaral, possa mudar, transformar a sua vida. Mas o fato é que esta palavra, não diferentemente das outras, ela causou uma grande expectativa em todos nós que aqui estávamos, porque ouvimos palavras do Senhor, né, nesse dia de hoje, que nos impactou pela sua atualidade. Mesmo sendo uma palavra que foi dita, né, lá no tempo de Isaías, estamos falando há cerca de 800 anos atrás, antes mesmo que Cristo aqui estivesse.
e veja que essa palavra é tão atual, essa palavra, ela é tão presente e ela se repete, só muda os personagens, né? Mas e o endereço, mas a palavra é a mesma. E então, no livro de Isaías, capítulo 10, ouça bem o que o justo juiz, podemos dizer assim, Deus Todo-Poderoso, ele declara, o desabafo dele com algumas coisas que lhe inquietava, que lhe causava tristeza e agonia, porque ele estava dando esta palavra por causa do seu povo, o povo que ele tanto ama, o povo ao qual ele vai dar, né, o seu único filho para salvar esse povo, para libertar. E a gente percebe que mesmo no meio do seu povo, há aqueles que vão querer destruir o povo de Deus. E é quando ele se levanta com a sua mão forte para libertar o seu povo, para proteger, para guardar, demonstrando que ainda que haja no meio do seu povo aqueles que não têm o menor respeito à sua palavra, aqueles que, de certa forma, prevaricam, né, em relação ao que ele determina, ordena, porém ele tem o seu tempo, ele tem o seu modo, ele tem a fórmula certa para que no momento exato ele haja e coloque tudo em ordem. Em quantas nações, em quantos lares, em quantos lugares, sobre quantas pessoas, tantas pessoas que ele já está agindo para colocar tudo no seu devido lugar. E ele vai fazer, porque a sua palavra não pode voltar vazia. Se você tem sede de justiça, se você fica indignado pelo que nós estamos vivenciando, pelas atrocidades que estão sendo cometidas, você quer ver o que ele diz a respeito? Livro de Isaías, capítulo de número 10, essa palavra falou muito aos nossos corações. E nós podemos, então, dentro desta palavra, desse capítulo, onde esse versículo bíblico, né, ele nos causou, né, um impacto, né? É como aquela colisão frontal. E não tem quem verdadeiramente consiga ficar de pé diante de uma verdade dessa. Aqui diz, no livro de Isaías, capítulo de número 10, o versículo 1 já começa dizendo: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão. Aqueles que faz o decreto e sancionam, né, ali leis injustas. O juiz tem uma autoridade concedida, né, porque sendo ele a pessoa, esse homem conhecedor, né, das leis, das regras, né, do Código Civil, do Código Penal, da instituição, né, a qual chamamos como governo, e sobre ele tem o domínio, porque foi ele chamado para fazer com que a lei se cumpra da forma como está sendo ali ordenada, porque houve todo um ordenamento para isso, e ele, como conhecedor da lei, ele quer que se faça com que a lei se cumpra. Mas muitos vão maquiar a lei, vão fazer uma interpretação equivocada, consciente ou inconscientemente, com o único objetivo, para se locupletar, para tirar proveito, né, para si mesmo, no resultado daquela sentença. Estamos careca de ver isso, né? Ao que estamos podendo contemplar nos últimos dias, isso ao redor de todo o mundo, de toda
de todas as nações, homens que estão sendo, de certa forma, né, ornamentado como dono de todo o poder e que vão fazer exatamente do que o Senhor está usando o Isaías para que, através dele, seja noticiado, seja repreendido os tais, deixando claro que ele não vai deixar barato e ele vai se manifestar com o seu poder, com a sua glória, para fazer justiça para com aqueles que estão sendo, de alguma forma, vilipendiados no seu direito. Olha, continua dizendo o Santo Livro que não só o juiz, mas os escrivães que prescrevem a opressão. O versículo 2 diz: para desviarem os pobres do seu direito. Ou seja, não somente pobre no chamado, no quesito financeiro, mas pobre de compreensão, de entendimento da lei a qual ele não é conhecedor. É pobre, é um entendimento raso, ele não conhece os seus direitos. Por isso que Oséias 4:6, quando diz: o meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Como é importante nós lermos as Escrituras, como é importante conhecer, pedir discernimento ao Senhor. O que o Senhor está querendo dizer com esta palavra, Pai? O que o Senhor, nesta data, nesse dia, seja de manhã, seja à tarde ou à noite, eu não sei em que momento você vai estar assistindo esta gravação, porém, seja independentemente o horário que for, mas que você possa fazer uso desse poder que foi disponibilizado pelo Senhor para você, para mim, para todos nós. É a pessoa do Espírito Santo, que tem por meta, por obrigação, por missão, concedida a ele pelo Senhor, a convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu tenho o Espírito Santo que me dá o discernimento a respeito do que eu estou lendo, a respeito do que está se processando na minha vida, nesse determinado momento, eu tenho uma capacidade, uma probabilidade maior em poder me desviar daquilo que vem para me causar o mal. Mas se eu não tenho entendimento, como fazer? Eu fico à mercê daquele supostamente que é dito como justo, como conhecedor da lei, daquilo que está ali anunciada como um mandamento, como uma escritura, que ali está, né, colocado aquilo que me é de direito. Mas como obter o direito que me pertence se eu não o conheço? Então é quando eu preciso contratar alguém, um advogado, um conhecedor da lei, alguém que abra os meus olhos, que lute, que vá diante do juiz pleitear a minha causa. Falando espiritualmente, nós temos Jesus Cristo. Mas e na lei do homem? É o advogado, que tem o direito, né, que tem por obrigação, que está abalizado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo de formação na faculdade, na universidade, como queira, e ali ele aprendeu como se portar, como falar e como defender o necessitado. Mas sempre entendendo que, ainda que no plano físico a gente recorra a essa via, todavia eu não posso em momento nenhum desconsiderar que o meu advogado sempre terá que ser, precisa ser o Senhor Jesus Cristo. É palavras do próprio Pai, porque foi Ele que concedeu a Ele toda a autoridade e poder. A Ele foi dado o título de advogado nosso, do povo de Deus. É Ele que vai diante do Criador, do justo juiz, o Deus Supremo, Deus Todo-Poderoso, e pleiteia as minhas causas. Mas veja que na lei do homem, esse que tem todo esse conhecimento, que tem toda essa autoridade, ele se levanta contra o direito do justo e maqueia aquilo que é um direito
concedido pela lei, ou seja, ainda que seja pelo estatuto daquela nação, e ele ignora o direito que é meu, que é seu. É juiz? O Senhor está dizendo que ai destes que, como foi bem dito, né, decretam leis injustas. Essa lei ela não faz parte do escopo jurídico. Ela é uma invenção, é uma coisa tirada da cabeça de alguém, mudou totalmente o sentido da lei e conduziu segundo ao seu bel prazer. Jamais o nosso Deus fará isso. Ele não tira aquilo que ele prometeu ao homem. Se ele fez promessa, se ele anunciou que faria alguma coisa, esteja certo, pode esperar que no tempo exato haverá de se cumprir aquilo que ele estabeleceu como lei, como regra. Continuando, porque é bem polêmico isso aqui, mas é tão atual. Você está conseguindo se identificar? Você está conseguindo trazer para os dias reais e ver que o nosso Deus, ele não está, ainda que aparentemente possa, né, nos dar uma ilusão de que o Senhor esqueceu as suas promessas e abandonou o seu povo. Não, meu amado, não, minha amada, isso vai se cumprir. Não pensa que muitos que estão indo injustamente para os tribunais estão sendo, né, enganados, estão sendo ludibriados nos seus direitos. Outros que fraudulentamente estão tirando aquilo que é de direito do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado, aquele que clama por uma habitação, por a educação, pela saúde, e não tem a saúde. Eu vejo esses primeiros versículos de Isaías capítulo 10 como, na verdade, um derramar do Espírito de Deus, de indignação por aquilo que aqueles que têm a autoridade para agir como se fosse um justo juiz, semelhante ao Criador. A ele dado todo o respaldo, toda a autoridade para que ele faça a coisa certa e faça com que aconteça a justiça ao pobre, ao desassistido, ao necessitado, ao pobre de entendimento, porque não conhece a lei. É muito duro quando lidamos com pessoas, às vezes mesmo dentro da igreja, que não entende um versículo sequer da Bíblia. Mas nós precisamos ter paciência, ensinar, instruir, porque esse que vos fala, mesmo ainda na condição hoje de mensageiro da palavra de Deus, reconheço que tenho muito que aprender. E sou humilde para querer aprender. Erro, né? E no momento em que erro, eu procuro me corrigir, acreditando que o Deus Todo-Poderoso haverá de ter compreensão, paciência comigo. E haverá, como diz, né, o Pai, desculpa, o Filho e o Espírito Santo, haverão de me pegar pela mão e me instruir acerca de todas as coisas que diz respeito à sua palavra. E eu creio nisso, por isso eu me esforço para aprender. Então, como eu estava falando, é muito triste a gente ver que as pessoas, elas não conseguem compreender essas declarações que estão nessas mínimas linhas que aqui se encontram, até aqui onde nós fomos. Não conseguem entender, estão cegas. Muitas das vezes não ouve, não compreende, é muito ruído. A palavra, ela não é clara, ela é de difícil compreensão, porque é um bloqueio, e esse bloqueio é espiritual, na visão, na audição, não enxerga e não ouve, porque o inimigo tem todo o interesse nisso, porque alguém que ouve essas palavras e não consegue discernir nada do que está acontecendo aqui, essa pessoa, ela carece de uma compreensão divina.
E essa compreensão que vem do alto, a gente só consegue compreender quando entramos na presença dele, com humildade, com simplicidade, temor e tremor, e dizendo: Senhor, me ensina, me instrui, abre os meus olhos, desagrava os meus ouvidos para que eu possa ouvir. A indignação do Senhor em relação ao que nós estamos vendo, que o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Há alguma semelhança com o que está acontecendo hoje? Ei, você que trabalhou ao longo de tantos anos, né? 30, 35 anos, tem gente que ainda continua trabalhando, porque não dá para parar, né? E que, na verdade, precisa completar a renda, porque precisa de remédios para manter a saúde em dia, tem debilidade em alguma área, seja ela neurológica, enfim, na visão, não importa, mas precisa de um medicamento, uma vitamina, um suprimento qualquer, e para isso não dá para ganhar um único salário, né? E suprir suas necessidades. Então, busca um complemento de renda. E aí se vê alguém que chega e com maliciosamente, como está sendo descrito aqui, aqueles que desviam os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos, os aposentados. É duro, mas Deus está deixando claro que Ele não está alheio a isso. Mas, diz o versículo 3, que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? Ou seja, não se tem a menor noção de onde virá, mas que virá, porque a palavra ela não pode voltar vazia. O Senhor diz que a minha palavra, a palavra dele, não voltará para mim vazia, sem que antes se cumpra o que foi determinado. Ele determinou que a palavra dele deve se cumprir. E aí eu não sei se foi a libertação, a cura, seja lá o que ele tenha determinado, o que foi determinado, esteja certo de uma coisa: ela não pode, porque há uma ordenança da parte do Senhor, de que ela não poderá voltar para mim sem que antes cumpra o propósito ao qual eu a enviei. Qual é o propósito que hoje você está enviando uma palavra? A cura desse pai, a libertação desse marido, a prosperidade, esse processo na justiça, nos tribunais, essa correção da aposentadoria, que afinal de contas, né, tão pouco, né, uma correção tão irrisória. Mas ele diz, ela não vai voltar vazia. Ei, meu amado, minha amada, aguarde um pouquinho, continue orando, não desista não, resista. Deus está esperando a sua indignação. Assim como aqui ele fica indignado e ele faz promessas declarando que haverá de se cumprir, mas só pode se cumprir na vida de quem crê, na vida de quem confia, na vida de quem declara o santo e glorioso nome do seu Filho Jesus. Eu creio e eu espero por justiça, como ele está citando aqui. E eu sei que ele não abandonou o seu povo. Ele continua olhando para ti, para a tua casa. Ele continua com os ouvidos inclinados a ouvir o seu clamor. E se você não desfalecer, e se você continuar nessa caminhada, esteja certo, meu irmão, minha irmã, que ele fará se cumprir as vossas palavras, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero orar por você.
Eu quero determinar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero juntamente contigo concordarmos aqui, porque a Bíblia diz, tudo que dois de vós concordar na terra, estará ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra, será desligado nos céus. Se nós aqui concordarmos, ligarmos aqui na terra, que toda essa impiedade haverá de ser aniquilada, destruída. Esses opressores não vão fazer do povo de Deus um joguete. Não vamos ser jamais massa de manobra nas mãos desses gananciosos. Mas haveremos de ficar firme na verdade da palavra e acreditando que a palavra do Pai se cumpre. Aí não tem quem possa nos resistir. Eu oro e peço a bênção de Deus sobre a sua vida. Você colocou o copo com água aí? Tem aí a chave de casa, do carro, do escritório, do estabelecimento comercial? Tem aí a peça de roupa? Coloca aí diante do receptor, diante da televisão, do rádio, não sei, através do celular que você está ouvindo agora, vendo agora. Vamos lá, vamos orar. Deus é poderoso para fazer se cumprir todas essas coisas. Soberano Deus e amado Pai, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu me uno agora, Pai, com esta multidão. Sim, Pai, porque enquanto o Senhor não voltar, eu não tenho dúvida que esta mensagem vai percorrer os 4 cantos da terra. Não foi à toa que o Senhor inventou esse advento que é a internet, Pai. Ainda que talvez eu nem mais aqui esteja, mas eu não tenho dúvida, Pai, que esta palavra permanecerá, porque ela não é minha, ela é sua. Eu só simplesmente estou reproduzindo, cheio de fé, cheio de convicção, de esperança, de certeza, de que assim como o Senhor declarou, ela vai se cumprir. E esse meu irmão e essa minha irmã que comigo está orando agora, Pai, recebe a visitação do teu Espírito, que transforma, que cura, que sara, que liberta, que quebra, destrói, aniquila todo o mal e faz com que a bênção dele alcance esta pessoa, para que o nome dele seja glorificado. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus.